Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a psicóloga Aline Carol e vamos falar um pouco a respeito de toque. Aline, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado, o prazer é todo meu, doutor. Carol, então vamos conversar um pouquinho, começar explicando para os nossos telespectadores o que vem a ser esse transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso toque. Bom, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é um transtorno psiquiátrico, uma doença mental, né, crônica. Então, ele faz parte do grupo dos transtornos de ansiedade, né, e se manifesta pelas obsessões e pelas compulsões. Certo. E falando em obsessões, então, o que vem a ser essas obsessões? As obsessões, elas são frases, pensamentos, palavras, imagens, cenas que invadem a consciência, é indesejável, né? E vem sempre acompanhados de angústias, de medo, de aflições, onde o indivíduo tenta neutralizar e não consegue. Certo. Então, Aline, essas obsessões são frases, né, que vêm na cabeça das pessoas, assim, um comando involuntário, né, mas pensando só em coisas ruins, não em coisas boas, pelo que eu entendi, é isso? Sim, e elas são persistentes e recorrentes, então o indivíduo até tenta neutralizar esses pensamentos, mas é maior, ele não consegue, e isso gera um sofrimento. Aline, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores qual é a diferença entre toque e mania. O toque ele é um transtorno psiquiátrico que envolve um sofrimento acentuado, né? Tá. A pessoa, ela deixa, muitas vezes, de ter um convívio social, de frequentar lugares públicos, por conta das obsessões que o toque causa, né? Certo. A mania, ela é como é que eu falo? Um comportamento que não gera um sofrimento. Tá. Né? Então a pessoa não fica dependente daquilo. Sim, o toque, a pessoa chega num certo nível que ela não tem mais como se libertar daquilo sozinha. Certo. Né? Ela não consegue nem, às vezes, trabalhar. 10% dos casos que agravados do toque, os indivíduos acabam até perdendo o serviço. Sendo incapacitados mesmo de trabalhar. A pessoa fica naquilo e não vê outra coisa na frente. Sim, elas passam a perder mais de 1 hora do seu dia com aquelas obsessões, com as compulsões, né? Por exemplo, eu sei, conheço uma pessoa que toda vez que vai lavar a mão, ela lava a mão. Aí ela abre a torneira, ela tem que pegar no sabonete de novo. Aí ela fecha, ela volta de novo. Então fica ali embaixo da torneira lavando as mãos, mais ou menos meia hora, 40 minutos, ou seja, não consegue sair de casa. Às vezes até mais tempo. Né? Ou mais tempo. Então realmente eu acho que isso deve ser um sofrimento muito grande para a pessoa. Sim, o toque hoje em dia, né, com os novos estudos, ele vem sendo considerado um transtorno grave. E a mania já é uma coisa, digamos assim, é uma coisa mais suave, não é uma Sim. coisa patológica. Não causa um sofrimento, né? Um sofrimento acentuado para a pessoa. Porque eu acredito que um pouquinho de mania, praticamente quase toda a população, todo mundo tem, né, Aline? Sim. Por exemplo, um exemplo, o cantor Roberto Carlos, ele deu uma entrevista uma vez e falou que ele só entra no avião com o pé direito. Se ele não entrar com o pé direito, ele não consegue, né, entrar e volta. Isso é um toque ou é uma mania? Eu acredito que seja uma superstição. Uma superstição, né? Mas o Roberto Carlos sofre de toque. Ele tem toque, né? Como ele mesmo já comentou, né, em algumas entrevistas dele. Bom, Aline, e o que são compulsões ou rituais? As compulsões, elas são ações, né, desencadeadas pela obsessão. Então, o indivíduo, a pessoa, ela tem uma obsessão em lavar a mão. Ela pensa, nossa, se eu pegar nessa maçaneta dessa porta, eu vou me contaminar. E qual que é, então, o ritual? É lavar a mão. E isso é inúmeras vezes. Né? Porque, como eu falei, a obsessão ela é persistente. E é difícil, né? Sim. Bom, então falando assim que a obsessão é persistente, o que o paciente deve fazer quando ele perceber que está entrando nesse ritual, nesses rituais, né, que todo dia acaba acontecendo? Precisa procurar ajuda.
porque muitas pessoas que sofrem do toque escondem de familiares por medo, por vergonha, para não ser criticado muitas vezes, e outros não imaginam que é só uma mania, que não é um problema, que não é nada um grave, transtorno. né? É uma simples mania. Sim. Né? Aline, vamos voltar um pouquinho nas compulsões. Então, a pessoa que tem compulsão, a finalidade, a pessoa tem por quê? Então, a compulsão, ela é uma ação voluntária. A pessoa sabe que está exercendo aquele ritual. Certo. Né? Ela tem um motivo e uma finalidade. Né? Então, qual é o motivo e a finalidade dela? É o alívio do desconforto que as obsessões causam na pessoa, né? No físico mesmo da pessoa. Certo. Então, realmente, a pessoa... Realmente, eu acho que o toque, a mania, principalmente o toque, eu acho que a pessoa fica muito escrava, né, daquilo ali. Então, é uma coisa que a pessoa não se liberta, uma coisa que a pessoa não consegue. E eu acho que tem que pedir ajuda, como você acabou de dizer agora há pouco. Sim. A pessoa tem que pedir ajuda e libertar disso, né? Sim, precisa eu acredito que ajuda. deva passar na cabeça de quem tem, por exemplo, o toque. Se eu não lavar a mão essa vez, vai acontecer alguma coisa ruim. Normalmente é sempre associado a alguma coisa ruim que possa acontecer, Sim, né? Vai morrer alguém da família, vai acontecer aquilo. Normalmente é isso, né? Isso gera muita angústia para a pessoa que sofre do toque. Então, ela precisa fazer, é como se fosse uma forma dela aliviar aquele sentimento ruim, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem transformar aquele pensamento em hipóteses, eles já transformam em verdades. Certo. Um exemplo. Nossa, meu filho está doente. Aquilo já é associado a meu filho está doente, consequentemente ele vai a óbito. Não é associado, meu filho está doente, ele pode se tratar, ele vai ter uma cura. São pensamentos negativos, mesmo. né? Coisas Sim. ruins, né? Sim. Aline, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de toque. Aline, falando do toque, qual seria a porcentagem, né, de toque no mundo, mundial? Doutor Luciano, 2% da população mundial sofre de toque. 2%? 2%. E o toque, ele é o quarto diagnóstico psiquiátrico no mundo, né? Frequente no mundo. Então, realmente, está ali, né, na linha de frente, Sim. Não é verdade? Sim. E o sexo mais acometido, são iguais ou não? Na fase adulta, ambos os sexos. Na infância, normalmente, o toque é mais presente em meninos. Meninos. Mas o toque, ele começa normalmente por volta de 13, 15 anos. Não é muito comum na infância. E quando ele acontece na infância, ele vem sempre acompanhado de um outro transtorno, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só o transtorno de hiperatividade. Certo. Aline, e voltando, né, falando a respeito do toque, quais seriam os sintomas? Por exemplo, quem estiver nos assistindo, para fazer uma avaliação, tem toque ou não tem toque? Quais seriam os sintomas? Algumas vezes, os sintomas do toque, eles não são observáveis, eles são predominantes na mente da pessoa, né? O que dificulta o acompanhamento e também o diagnóstico, né? Quando isso acontece, é quando as pessoas acham que sofre uma mania, que tem uma mania, que é uma superstição, e não busca ajuda, né? Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, que convivem na mesma casa, convivem, né, ao lado da pessoa que tem um toque do transtorno obsessivo-compulsivo, eu acho que teria que falar com essa pessoa, encaminhar o médico, ainda mais se for familiares, por exemplo, pai, mãe, encaminhar essa pessoa para o médico, para o psicólogo, um psiquiatra, não sei, aonde que... a família ela precisa entender o que está acontecendo, né? A família, às vezes, fica um pouco omissa a essa situação, achando que é preguiça, que é uma mania. Isso é uma mania, né? Para com essa mania, né? Para com isso, né? Nossa, eu não aguento mais. E não é bem assim. Aline, o toque tem uma causa? Quais seriam as causas desse toque? As causas do toque ainda são desconhecidas. Os estudos mais recentes apontam como neurobiológicas associadas à psicossocial. Certo. Então, realmente é uma coisa que dificulta o diagnóstico, né? Então, aí que eu volto àquilo que eu estava comentando com você.
o papel da família, o papel dos amigos, as pessoas que cercam a pessoa que está com toque, eu acho que é importante, né? Conversar com a pessoa e indicar, encaminhar para um tratamento, procurar um especialista, não é isso, Aline? Sim, a família é o mais importante para que o tratamento do toque dê certo, né? É onde a pessoa vai buscar ajuda, vai buscar apoio, né? A família precisa se inteirar do assunto, entender o que está acontecendo, até para motivar e incentivar o paciente a buscar ajuda. Lógico. E vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Como você comentou agora. Quais seriam os tipos de tratamento? É um tipo de tratamento só? Ou é tratamento com medicamento, mais apoio? Como que seria, Aline? Não, o tratamento do toque, ele é um tratamento com medicação, né? Com um tratamento medicamentoso e precisa ser associado com uma terapia para que haja um efeito mais rápido. Porque com o tratamento medicamentoso, o medicamento demora até 12 semanas para começar a fazer efeito. Já com a terapia, são de 4 a 12 semanas para ter um efeito associado ao efeito da medicação. Então, o ideal é que faça o acompanhamento terapêutico associado ao medicamento. Então, os medicamentos, como você falou, quanto tempo demora para iniciar os efeitos dos medicamentos? Até 12 semanas. Até 12 semanas. Isso. Então, muitas vezes as pessoas ficam desanimadas, estou tomando medicamento, tomando remédio e estou do mesmo jeito, não sarei. Então, tem que ter paciência, quem estiver nos assistindo e, porventura, tenha toque, né? Então, saber que demora um pouquinho tomando medicamento e mesmo na terapia, né? Como você falou, demora aqui umas 4 semanas, né? Para começar alguma coisa de efeito. Então, realmente... tem que ter, porque a pessoa também não adquire o toque do dia para a noite, dorme e amanhece com toque, né? Eu acredito que isso aí vem aos poucos. E nesse tempo que demorou, também não vai querer tomar um comprimido e já falar que sarou, que está bem, não é verdade? Certo. Aline, então, o desaparecimento desses sintomas pode demorar mais, então, além dessas 12 semanas? Sim, até porque existe uma resistência do paciente, né? O paciente, quando começa a ter o enfrentamento dos seus sintomas, a se expor a situações que ele evitava, né? Isso causa um desconforto. Então, à medida que ele vai evoluindo na terapia e o efeito do remédio vai aparecendo, vai, de uma certa maneira, também desacelerando o desconforto e fazendo com que ele consiga ter noção do pensamento negativo e o que fazer para enfrentar aquele pensamento. Para se ajudar. Sim. Né? E me fala uma coisa, a pessoa pode chegar um dia que pode parar de usar o medicamento ou esse medicamento tem que ser por toda a vida? Não, a pessoa pode parar de usar a medicação, sim, mas de uma forma gradativa. Gradativa. Sim. E a pessoa pode ter recaída, Aline? A pessoa pode ter recaída, mas se a pessoa fizer o tratamento adequado, aprender na terapia, né, cognitiva, que é indicada, terapia cognitiva comportamental é indicada para o tratamento do toque. Certo. Na terapia ele vai aprender a enfrentar. Então pode ter recaídas, mas automaticamente quando tiver recaída já vai lembrar das técnicas realizadas na terapia. E assim vai se ajudando, sim. Né? O toque tem alguma doença associada a ele? É muito comum ter doenças associadas ao toque, sim, doutor Luciano. São as comorbidades, né, que vêm relacionadas com o toque. Depressão, né, a pessoa que sofre de toque pode ter uma depressão. As fobias, a fobia social, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno bipolar, né, os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, né. E em casos mais graves, a esquizofrenia. É certo. Aline, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de transtorno obsessivo-compulsivo. E neste bloco agora a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores, né, Thaís? Como que estão as perguntas, Thaís?
Doutor Luciano, eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores para esse assunto que é um assunto repleto aí de informações. E o nosso endereço para quem quiser participar é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de todos vocês, lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido por questões éticas. Aguardo a participação. Se Deus quiser. Thaís, antes de passarmos para a Aline, você tem manias? Tenho algumas, doutor. Acho que todo mundo tem alguma Quem mania, não as não é tem, né, mesmo? Thaís? Verdade. Todo mundo tem uma mania, por pequena que seja, mas tem. E às não é vezes verdade? nem sabe, né? E nem sabe. Aline, vamos voltar lá. Então, falando a respeito voltando no toque. O toque, ele é herdado geneticamente ou não? Então, doutor Luciano, em uma família que tem um portador de toque, a chance de um outro membro da família também possuir o toque é de 4 vezes mais, né? Certo. E se, em casos de gêmeos, univitelinos, a chance de o outro irmão ter toque, se o irmão tiver toque, é de 65%. Então, é teoricamente, um fator genético. Tem fator genético sim. aí, né, Thaís? E a parte de transtorno cerebral, por exemplo, quem tem toque, eu sei que você já comentou isso agora há pouco, mas só para os telespectadores entenderem. Então, por exemplo, quem tem toque chega a ser um transtorno cerebral, o que vem a ser? É neurobiológico, Neurobiológico. né? Sim, tem uma questão neurológica. E voltando, né, a frisar que o papel da família, então, né, no caso dos portadores de toque, é muito importante, né, no diagnóstico, no tratamento da pessoa, não é isso, Aline? A família é muito importante, sim, né? Como eu já havia falado. É o apoio que a pessoa busca, é o refúgio que a pessoa busca. Então, é a parte mais importante para que o tratamento dê certo, né? Exatamente. De acordo com o progresso que o paciente faz, a evolução que o paciente faz, a família ajudando, aconselhando, acolhendo esse paciente, é a melhora que ele vai ter. E um tratamento conjunto Sim. tem que ser melhor. Quanto mais né? críticas negativas esse paciente receber, mais agravamento do toque. Opa, Olha. isso é importante, né, Thaís? Quer dizer, pessoa que tem toque receber crítica, piora o quadro. Sim, ela precisa receber elogios, reconhecer, né? As pessoas à sua volta precisam reconhecer os pequenos progressos, né? Lógico. Os progressos não são realizados de uma vez, é gradativo. Então, as pessoas precisam reconhecer e estimular cada vez mais esse progresso. Olha, fica uma dica, né, Fica para o uma pessoal dica, que está né? nos assistindo. Exatamente. Thaís, vamos passar para as perguntas dos telespectadores? Vamos lá, doutor. A primeira delas é a respeito se as pessoas que possuem toque, elas são obsessivas. Essas pessoas são, sim, obsessivas, né? A obsessão, ela é a mola que impulsiona o toque, né? É uma obsessão que desencadeia uma compulsão. Então, o toque, como o próprio nome fala, é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, Já a faz obsessão gera uma compulsão. E isso vira um ciclo, né? É tão grande que a pessoa não consegue mais se libertar sozinha. Precisa de um apoio, né? Que é importante, né? A segunda pergunta, Aline, existe uma idade para aparecer a doença? Normalmente o toque, ele começa na adolescência, por volta de 13, 15 anos, né? Como eu falei, pode acontecer na infância, mas é mais raro. É casos raros. Sim. Tá. Uma pergunta interessante aqui é a respeito de roer a unha. Pode ser um sintoma de toque? Se for um comportamento repetitivo, que cause um sofrimento acentuado, e um desconforto, aquela pessoa fica angustiada por estar cometendo aquele comportamento, provavelmente sim. Vai ser péssimo, né? Sim. Pois é, e a gente conhece várias pessoas Puxa, assim, né? Como rói unha e outros tipos de mania, né? Pois é. Aline, vale frisar um pouco aqui, tem uma pergunta a respeito do tratamento. Já foi falado no primeiro bloco, mas eu acho que é legal, importante, né? Lógico. Dar ênfase nesse tema de tratamento. Sim, o tratamento, ele tem que ser farmacológico, né? Precisa ter o auxílio da medicação, porém, ele precisa ser associado a uma terapia,
né? Então, ele tem que ter a medicação e a terapia. No caso do toque, especificamente, o ideal é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que a gente chama, ela trabalha o aqui e agora. Então, ela vai fazer com que o indivíduo busque estratégias para aliviar aqueles sintomas que ele sente e enfrentar. Ela faz o enfrentamento através do monitoramento de pensamentos negativos, né? Os exames das ideias negativas. Então, ela ajuda o paciente a entender o pensamento e a ter consciência do que se é pensado. Olha que legal. Como é que é bom a gente aprender, né, Thaís? Muito bom. A outra pergunta é: quais os medicamentos usados no tratamento de toque? O medicamento usado no tratamento de toque é antidepressivo, né? Então, o paciente inicia seu tratamento com um especialista, no caso, um psiquiatra, né? E começa a tomar o antidepressivo de acordo com o grau e a intensidade do toque. E não esquecendo também, né, Aline, de procurar ajuda com psicólogo, né, para fazer as terapias necessárias. Sim, muito importante, né? Como nós já comentamos, precisa ter um auxílio da terapia, né? Porque só a medicação não vai fazer com que o paciente enfrente seus sintomas, seus medos. Né? Um trabalho conjunto. Sim, e a eficiência é muito maior. Beleza. Okay. A outra pergunta é: o desaparecimento dos sintomas, ele pode demorar muito? Ele pode demorar de 4 a 12 semanas, né? Aí vai de acordo com a intensidade, o grau do sofrimento, as incapacidades que o comportamento causou àquela pessoa e também da resistência da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa não tá afim de se tratar ou tá muito resistente, não leva a sério. Então, a pessoa tem que querer, né? Tem que querer, como qualquer outro tipo de transtorno. Né? Exatamente. Acabaram, Thaís? Doutor Luciano, infelizmente, pelo nosso tempo de programa, foram estas as participações online. Eu gostaria de convidar o pessoal de casa a estarem também acessando a nossa página no Facebook, que é Programa Saúde em Dia, e também a sua página pessoal, que é Luciano Tadeu Simão Encrossi. Temos também o Instagram, que é Programa Saúde em Dia. A gente está pronto para receber as dúvidas mesmo após as gravações. É isso aí, né, Thaís? Com o maior prazer. Aline, antes de encerrarmos, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Pode sim, doutor. Eu queria falar para quem nos está assistindo agora, para buscar sempre ajuda quando sentir necessidade e não ter vergonha, né? Exatamente. De procurar essa ajuda, de comentar com os familiares o que está acontecendo, porque existe o tratamento, né? E só não melhora quem não quer. Então não há mal nenhum em pedir ajuda, pelo contrário, né, Aline? Não, sim, eu vejo que é necessário, né? Exatamente. Para que a pessoa tenha uma vida social dentro da normalidade. Aline, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.